Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos do grupo. O meu nome é Mariana, estou a falar de Portugal. E este sábado, dia 12 de dezembro, eu fui a merecedora da carta do meu pai. Eu tenho acompanhado o Lucas desde agosto, porque quando os meus pais desencarnaram, eu senti-me perdida. E eu precisava de respostas às minhas perguntas. E todos os sábados tem sido uma aprendizagem. E este sábado, tal como o Lucas faz sempre antes de psicografar, pediu para falarmos com os guias e o que tivéssemos a dizer para pedir. Só que eu aprendi a não pedir e a esperar. Disse ao Savate que tratasse bem dos meus pais, que cuidasse só. Não pedi carta, nada. Eu sabia que o meu dia ia chegar e chegou. E enquanto o Lucas escrevia, senti uma paz. Não consigo explicar. Uma paz. E fiquei vidrada. Pensei, será hoje? Não sei. E quando o Lucas começou a ler a carta, a dizer que passados tantos ensinamentos aos alunos, e assim que falou em alunos, eu pensei, já está. Os meus pais, os dois, eram professores. O meu pai, a minha mãe desencarnou em outubro de 2017. Eu nunca fiz luto, porque o meu pai estava tão triste e o meu pai só pedia que queria ir para junto da minha mãe. Nós aqui tentamos assimilar e um mês depois da morte da minha mãe, o meu pai foi detectado com a mesma doença. Eu acho que o amor perdurou e ele foi para junto dela com a mesma doença 1 ano e meio depois. Deixou-nos a mim e ao Tiago, que somos os filhos. O meu pai fala na carta e fala do amor, porque nós em casa transpirávamos amor uns pelos outros e fazíamos questão de dizer sempre uns aos outros. E dizemos, eu te amo, sinto a tua falta, eu quero-te. E eu estava muito perdida, sem saber, depois de perder pai e mãe, sozinha, com 2 filhos, o que seria da minha vida. E descobri o Lucas através da carta do pai da Ângela, em agosto, e pedi. Dei o nome dos meus pais e esperei. Esperei e todos os sábados têm sido uma grandes aprendizagens e muitas vezes não pergunto porque respondem àquilo que nós queremos saber. Todos os sábados aprendemos alguma coisa. O meu pai fala da tristeza que se sentiu aqui sem a minha mãe, mas que já a encontrou. Era isso que eu queria saber, se estavam juntos. E logo no princípio de eu seguir as lives, perguntei uma vez ao Lucas, Lucas, os meus pais já atravessaram o oceano? E o Lucas disse-me, estão na fila. E aprendi a ser paciente. Aprendi a ler o que devia de ler. Vi os filmes que devia de ver. E mudei muita coisa da minha vida. E saber ser agradecida, hoje e sempre. O meu pai fala que foi recebido pelo Luís Caetano e pelo Rui, que foram os 3, juntamente com mais pessoas, os fundadores de um clube de motas na minha cidade. E no dia que o meu pai desencarnou, o corpo do meu pai foi acompanhado pelas motas. O Lucas não tem como saber que o meu pai era professor, que o meu pai vivia o mundo das motas. No nome dos meus filhos aconteceu que o Lucas disse Eduardo e Mateus, e eu imediatamente, depois de tremer, durante a leitura da carta, no privado disse Eduardo, e automaticamente o Lucas disse, não é Eduardo, é Luís Afonso. E os meus filhos é Luís Afonso e o Mateus. Quando o meu pai fala no Pedro, o Pedro é o meu
ex-marido, estamos divorciados, e atualmente o meu namorado. E ontem, depois do Lucas ler a carta, o Pedro contou-me que antes do meu pai morrer tiveram uma conversa em que o meu pai pediu ao Pedro para voltar para junto de mim e dos filhos. Por isso é que é a maneira pouco convencional. Eu neste momento namoro com o pai dos meus filhos e o meu ex-marido, mas estou bem. Não preencho a falta que os meus pais me fazem, mas é um grande apoio e se calhar o amor da minha vida. Eu só tenho a agradecer ao Lucas. Obrigada. Eu posso dizer que desde a morte, passagem para o outro lado dos meus pais, eu não sabia o que era felicidade. Eu estou muito, muito, muito feliz. Uma leveza, um respirar fundo. A dor continua, mas eu sei que eles estão bem e que estão juntos. Obrigada, Lucas. E às pessoas do grupo que estamos juntos todos os sábados, acreditem. Acreditem, porque a vossa carta vai chegar. Acreditem. Obrigada, Lucas. Olá, eu queria trazer aqui uma informação acerca dos bastidores do fenômeno mediúnico que aconteceu durante a psicografia da Carta do Pai da Mariana. Durante os trabalhos, né, de psicografia, o médium tem que, pelo menos no meu caso, eu enquanto médium tenho que conseguir diferenciar aquilo que ele fala, né, que passa pelo meu cérebro e vem como fala, e diferenciar daquilo que eu estou pensando, né? Diferenciar o que é do espírito e o que é do meu cérebro. E no caso do pai da Mariana, quando ele se refere aos netos, ele fala Luiz e Mateus, que são os dois netos. E quando ele falou isso, imediatamente o meu cérebro lembrou de um amigo meu, né, amigo pessoal meu, que se chama Luiz Eduardo Mateus. Então, imediatamente, quando ele fala Luiz Mateus, o meu cérebro associou ao Luiz Eduardo Mateus, que é o meu amigo. E ao associar isso inconscientemente, ao invés de eu escrever Luiz Mateus, eu escrevi Eduardo e Mateus. Cortei o Luiz e escrevi Eduardo e Mateus. E isso completamente inconsciente, né? Por isso a necessidade de muita concentração. E aí li a carta e nem me dei conta de que, né, porque é tanta informação, né, passa. E aí depois conversando com a Mariana pelo Messenger, né, depois dos trabalhos, conversando de forma, né, no privado ali, particular com ela fala, os meus filhos, tem o Luiz Eduardo, Mateus. Tem o Mateus, mas Eduardo não se chama Eduardo, meu filho. Aí eu falei, não, realmente, o seu pai não falou Eduardo, seu pai falou Luiz Afonso, inclusive. Aí ela falou, pois é. Aí ela nem falou, né, porque gravando áudio pelo Mensa. Aí depois ela dá o retorno e falou, é isso mesmo, meu filho chama Luiz Afonso, isso mesmo. Eu nem expliquei isso para ela. Eu falei com ela, olha, meu cérebro, por algum motivo, trouxe uma informação errada, porque o espírito realmente nunca capta tudo que ele quer. O espírito fala, mas a gente nunca consegue captar tudo que o espírito gostaria de dizer. E é a necessidade de concentração, né? E nesse momento, o meu cérebro, o meu inconsciente falou mais forte do que o espírito estava falando. Mas, graças a Deus, houve tempo de sanar o equívoco. E tem um outro ponto também, né? O Savate às vezes faz isso de propósito. Ele me faz errar alguma coisa justamente para chamar a atenção para aquela pessoa, para aquela situação.
Ele coloca isso como uma forma de chamado e a gente tem que ficar atento a esses sinais. Então nunca é por acaso também. Essas coisas também não acontecem totalmente por acaso. Então fica aí esse bastidor aí da carta do pai da Mariana. Mais um aprendizado. O pai da Mariana era professor, a mãe também. Então, mais um aprendizado aí, os professores atuando. Mais uma vez, obrigado, Mariana, pela disponibilidade. A gente sabe como é difícil essa exposição. Foi emocionante o seu depoimento, né? O seu vídeo trazendo as impressões que você teve aí acerca da carta. Realmente emocionante. Te agradeço muito e certamente é um ato de caridade para com aqueles que ainda estão na busca. Só temos a te agradecer. Quem quiser assistir a carta do pai da Mariana é de número 91, de número 91, é o vídeo imediatamente anterior a esse. Está lá disponível lá no canal do YouTube. E convidamos a todos para estarem conosco aos sábados, por volta das 8 da manhã, horário de Brasília, onde nós temos transmitido ao vivo pelo YouTube os trabalhos de psicografia lá aos sábados. Então estejam todos convidados. Fiquem em paz, que os dias de vocês sejam abençoados.